Olá, investidor, bem-vindo ao Descomplicando Ações. Bora para mais um vídeo aqui no canal, o primeiro vídeo de 2024. Estamos de carinha nova, fiz um template novo aqui para o canal. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante aí, os fundos imobiliários, tá? Vamos detalhar aí nas aulas, tá? Vou fazer uma sequência de aulas igual eu fiz falando sobre ações. Se você ainda não viu esses vídeos, eu vou deixar o cardzinho aqui para você conseguir acompanhar aí, tá? Então, falaremos aí sobre o que são os fundos imobiliários, lembrando que FIIs, né, significa fundos imobiliários, quais existem, quem comanda esses fundos, diferença entre FII de papel e FII de tijolo, qual a vantagem de investir neles, como avaliar um fundo na prática, quais os pontos importantes para olhar, como analisar um relatório gerencial. Isso aqui é extremamente importante, eu acho que isso daqui é a parte mais importante, é como você consegue se tornar aí independente, não ficar dependendo aí de canais de YouTube, não ficar dependendo de casas de análise, nada disso. Se você consegue aí olhar um relatório gerencial e começar a entender, você já consegue escolher bem aí seus imóveis, tá? Seus fundos imobiliários. E quais eu tenho em carteira, eu vou também abrir aqui para vocês, tá? E por que eu geralmente invisto nesses fundos aí, tá? Então eu peço aí que você me ajude a crescer o canal. Para eu conseguir, eu tô tentando gravar esse vídeo aqui desde o começo de janeiro, mas pela correria, graças a Deus aí minhas aulas aumentaram, mas pela correria eu não consigo estar trazendo. Então, se o canal crescer e futuramente eu obtiver alguma renda ali, eu consigo ter mais tempo, separar mais tempo para trazer mais informações importantes aqui para vocês no canal. Então se inscreva desde já no canal e deixa o seu like aí se esse vídeo agregar para você, tá bom? Então, o que são os FIIs, tá? Os FIIs são ativos de renda variável, tá? Então, desde já é importante você entender o que? Se você não tem sua reserva de emergência formada, eu sempre bato nessa tecla aqui no canal, você precisa formar sua reserva de emergência, porque os fundos imobiliários, apesar de ser um reloginho ali, pagar todos os meses, ele está localizado ali em renda variável, ou seja, o valor dele, né, varia, tá? Então, muita atenção aí, se você não tem sua reserva, forme sua reserva. Já mostrei aqui no canal como é que forma, eu vou deixar o linkzinho aqui também para você, tá bom? Então, eles são listados, esses fundos imobiliários são listados aí na B3, tá? Que é Bolsa de Valores brasileira, tá? Que eu já também trouxe aqui para você aqui no canal. Então, existem os FIIs de tijolos e os FIIs de papéis, tá? Então, os FIIs de tijolos, vamos começar falando um pouquinho primeiro aí dos fundos imobiliários de tijolos, tá? Então, os fundos imobiliários de tijolos são fundos compostos por imóveis físicos, tá? São imóveis físicos. E aí tem vários segmentos desses imóveis, tá? Tem galpões logísticos, que são aqueles galpões onde, por exemplo, são estocados aí as mercadorias de empresa como Magazine Luiza, Mercado Livre, Casas Bahia, só para você ter uma noção aí, tá? Existem os fundos de shoppings, ou, né, parte deles, eles muitas vezes têm uma parte do shopping ali e outra pessoa, outros fundos têm a outra parte, ou eles têm o shopping inteiro, tá? Então, os shoppings dispensa apresentações, né? Todo mundo, provavelmente aí que você está assistindo, você vai a algum shopping, então também os shoppings são listados aí como fundos imobiliários. Existem os prédios educacionais, existem os prédios hospitalares, existem os prédios alugados aí para emissoras de TV, como Rede Globo, existem imóveis alugados para mercados, para agências bancárias, ou seja, todas essas coisas todos esses imóveis aí que você vê por aí, muitas vezes são alugados, tá? São alugados por essas empresas aqui de mercados, agências, e aí essas empresas pagam o aluguel e os fundos, né, as gestoras, distribuem aí com a gente, caso a gente for investidor aí de fundos imobiliários, tá? Então,
existem mais segmentos do que esse aqui, tá? Esse aqui são os mais comuns aí. Existem também, que eu não coloquei aqui, bem comum aí, são as lajes corporativas, tá? E prédios que alocam lá para várias empresas comerciais, tá? Então, existem vários segmentos além desses que eu coloquei aqui. São inúmeros, então não dá para eu colocar aqui tudo, porque eu vou colocar sempre o que é mais importante aqui para você, tá? E aí, quem gera esses fundos, né? Como você pode confiar aí? Quem que faz a gestão desses fundos? Geralmente, esses fundos são montados por gestoras como, por exemplo, a XP Ascent, a Redding Griffith, BTG Pactual, Vinci Logística, Aliança, entre muitas outras gestoras que existem, tá? Essas daqui que eu coloquei, eu considero como uma das mais famosas aí no mercado, tá? Então, eu considero essas daqui as mais conhecidas pelas pessoas aí, pelas pessoas que investem, tá? Então, a gente pode se perguntar assim, né? Você, no caso, pode se perguntar, por que eu devo investir aí em fundos de tijolos, né? Porque geralmente os fundos, não só os de tijolos, mas os de papéis, como eu vou trazer aqui para vocês, eles distribuem aí 95% do que eles recebem dos inquilinos, tá? Para quem? Para nós, os cotistas. Então, 95% do que eles recebem, eles distribuem pra gente. Por isso que acaba chamando aí, né, muita atenção dos investidores, tanto até grandes investidores, como principalmente nós, os pequenos investidores, que muitas vezes estão começando ali com pouco dinheiro, às vezes R$100, 500, 1.000, né, até 10 mil reais. Aí se você consegue investir 10 mil reais, você aí é um felizardo. De graças a Deus que a maioria das pessoas não consegue investir essa grana, tá? Então, chama muita atenção, porque eles distribuem os aluguéis com a gente, tá? Mas, já trazendo um detalhe importante aqui, você deve ter muita atenção aí, tá? Nessa questão, você precisa saber que eles são obrigados aí a distribuir, tá? Esses rendimentos com a gente, mas eles não são obrigados a distribuir mensalmente, tá? Eles não são obrigados a pagar mensalmente, e sim semestralmente. Mas a maioria, vez ou outra, tem algum fundo aí que para de pagar e depois paga depois, né? Mas eles geralmente pagam porque é esse pagamento mensal que chama a atenção da gente, tá? É esse pagamento mensal que chama a atenção da gente. Então, eles acabam aí distribuindo mensalmente. Mas acontece de sobrar ali uma gordurinha e eles terem que distribuir lá no final do semestre. É por isso que pode acontecer de alguns pagamentos atípicos, tá? Eles terem que pagar chegar lá em julho, você receber, em junho, né? Você receber uma porrada de dividendos. Por quê? Foi um acúmulo que ele deixou ali, e como ele é obrigatório, ele é obrigado a distribuir, ele vai lá e distribui um valor maior no final. E assim acontece também ali em dezembro, janeiro, tá bom? Então, ele geralmente é obrigado a distribuir. Então, se ele não distribuiu uma parte, né, todos os meses ali, no final ele distribui lá, tá bom? Para depois dar conta aí, tá? Para os órgãos regulatórios aí, tá bom? Então, quando ele tem esse caixa sobrando, tá? Eles distribuem lá no final, tá? E como são os tipos de contratos aí, né? Existem dois tipos. Existem os tipos de contratos típicos e os contratos atípicos, tá? Eu já vou explicar aqui o que é mais ou menos aí cada um para você ir se inteirando. Contratos típicos, tá? Como o nome já diz, às vezes, né, pessoal, as informações contidas nas palavras já são muito claras, né? Então, contratos típicos são os mais comuns de encontrar, tá? Tem uma duração média aí de 4 anos. Esses típicos, geralmente, tem uma regra lá que ele tem que durar de tanto tempo a tanto tempo. Obviamente, pode ter uma exceção ou outra, as pessoas
as gestoras aí entrar em acordo de alguma forma, mas tudo sempre vai estar descrito em contrato, tá? Então, a duração média aí desses contratos é de 4 anos, ou seja, são contratos mais curtos, né? O que eles podem reajustar mais vezes esses contratos, né? Vai ter mais vezes de reajuste, passando esses 4 anos, eles vão poder, né, aumentar ali o valor do aluguel, se quiser, de forma mais abrupta, né? Mas existe outro quesito, né? Existe outro quesito que 4 anos é um contrato mais curto, pode acabar a receita ali de forma mais rápida. Então, isso já é uma diferença aí do contrato atípicos, tá? Porque geralmente os contratos atípicos, como eu disse, os nomes já são bem claros, né? É uma atipicidade, então geralmente são imóveis construídos especificamente para um inquilino, tá? Então a gestora foi lá construir um imóvel para um inquilino específico. Então ele vai fazer um contrato atípico, né? Nada mais justo. Pô, o cara teve o trabalho de construir ali o imóvel. Então, ele vai falar, ó, construir aqui para você vai ter que ficar comigo aí no mínimo 15 anos, sei lá, 20 anos, 10, 15, 20, tá? Então, eles fazem esse tipo de contrato, mas não é só prédios construídos especificamente para um inquilino, né? Quando o imóvel fica vago lá, esse gestor aí, ele pode alugar para outras pessoas aí, mas eles tentam manter esse contrato atípico, tá? Então, eu gosto bastante dessa questão aqui de contratos atípicos, justamente porque a gente tem uma previsão de receita maior, tá? Então, muitas vezes acontece também, por exemplo, do contrato atípico, vamos supor, o contrato é de 15 anos, aí o inquilino lá não quer mais ficar, quer sair. Muitas vezes, quando ele escolhe sair, ele tem que pagar lá 100% do que faltaria, tá? Até o final do contrato. Então, vamos supor, ficou 5 anos. Tem mais 10 anos pela frente, ele quer sair antes, então ele tem que pagar o valor total desses 10 anos que faltaria. Então, por isso que eu acho extremamente interessante, tá? São contratos longos e muitas vezes o inquilino fica realmente até o final, porque não vai querer pagar multa para sair ali, só se, for algo bem vantajoso ali, profundo, né? Ele acaba fazendo isso, ou algum fundo aí alguma empresa aí que tá com problema, ele prefere lá pagar essa multa e encerrar seus negócios aí, né? Então, não tem como a gente saber o que realmente motiva aí a saída do inquilino do fundo, só claro se eles disserem, né? Mas, por que é importante saber o tipo de contrato? Como eu já disse, ele mostra aí a previsibilidade de receita, tá? Mantendo uma distribuição maior para nós. Quanto menos imóveis alugados, obviamente, menos aluguéis recebemos, menos dinheiro no nosso bolso. Então, isso já é uma coisa que eu vou falar nas aulas de como eu avalio um imóvel, tá? Como eu avalio um fundo imobiliário aí, que é um quesito que a gente vai ter que olhar, tá? Quanto do fundo está vago e quanto está alocado. Quanto mais vacância tiver, significa que a gente vai ter menos receita ali. Quanto menos vacância tiver, mais dinheiro entrando para o nosso bolso, tá? Então, fique muito atento a isso. Então, aí quando os contratos estiverem para vencer, tá? Temos que observar se o gestor está se movimentando para renovar os contratos ou se ele está arrumando outro inquilino, caso aquele inquilino já declarou aí que pretende sair do imóvel, tá? Mais uma vez, por quê? Porque afeta diretamente a nossa receita, né? A receita do fundo e, obviamente, transmitindo aí pra gente esse impacto, tá? Então, existem aí 2 tipos de contratos, tá? Existem 2 tipos de contratos, os típicos e os atípicos. E esses contratos são geralmente aí baseados pelo IPCA, tá? Ou pelo IGPM. Os contratos geralmente sofrem ajuste anual aí, tá? Por essas 2 métricas, o IPCA e o IGPM. E aí o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, tá? E o IGPM é o Índice
geral de preços mercado, tá? Então, a diferença entre um e outro, né? O IPCA considera a variação de preços de produtos e serviços para o consumidor final e o IGPM leva em conta a oscilação de preços em todos os estágios de produção. Tendo em vista essas duas diferenças, geralmente muitas pessoas aí, né, acabam preferindo imóveis que tem como regra aí o IGPM, justamente por isso aqui, ó, porque ele leva em conta a oscilação de preços em todos os estágios, tá, de produção, e às vezes acaba sendo mais vantajoso aí, tá? Então, terminamos aqui, tá, um pouco aí sobre o que são aí os fundos imobiliários de tijolos, e agora vamos entrar aí no que são os fundos aí imobiliários de papéis. Os fundos imobiliários de papéis, tá? Diferente dos fundos imobiliários de tijolos, eles não possuem imóveis físicos. Eles não possuem. Então, um fundo de papel, você tem que entender que você não está investindo em um imóvel físico, tá? Ele não tem imóvel físico em sua propriedade. Estou sendo repetitivo aqui para você já começar a entender bem a diferença entre um e outro. Eles são tomadores de dívidas, tá? Os fundos de papéis são tomadores de dívidas, tá? Eles pegam o dinheiro ali que a gente investe no fundo, tá? Os FIIs de papel aplicam o patrimônio dos seus cotistas em instrumentos financeiros do setor imobiliário, tais como CRIs, LCIs, LHs. Eles também distribuem ao menos 95% do resultado, que eu já falei aqui, para os cotistas deles, tá? Então, eles pegam o dinheiro que a gente investiu, tá? Para financiar dívidas. Aí eles recebem né, dessas empresas que deram dinheiro ali que eles deram dinheiro de forma parcelada e com juros, né, obviamente, e é aí que o fundo de papel passa a lucrar, tá? Ao financiar essas dívidas, eles recebem de forma parcelada os juros e ao receber distribuem para os cotistas, que somos nós, tá? A forma da gestão tem que ser totalmente diferente dos fundos de tijolos. Enquanto os fundos de tijolos se preocupam ali na gestão do seu portfólio, em ter um prédio bonito, em ter um prédio bem localizado, em manter uma qualidade dos imóveis, ter imóveis em boa localização, né? Como eu já disse, os FIIs de papel têm que acompanhar a saúde das empresas, que eles pegaram o dinheiro, deram para as empresas lá, financiaram imóveis lá, né? Construções desses imóveis. E aí eles têm que acompanhar se essas empresas estão com uma saúde boa, porque se a empresa não tiver com uma saúde boa, a obra não estiver andando, quem vai sofrer no final das contas somos nós, tá? Quem vai sofrer aí no final das contas é o próprio fundo, tá? E aí você pode se perguntar, não é arriscado então a empresa não pagar o fundo, tá? Essas empresas aí que pegou o dinheiro, será que não é arriscado elas não pagarem? Existe esse risco, mas alguns bens, tá, são dados como garantia daquela dívida. Só que aí entra um detalhe, vamos supor que a empresa parou de pagar lá a dívida dela para o fundo. Aí ela deu como garantia, sei lá, um galpão que ela tem em sua propriedade, uma terra que ela tem em sua propriedade. Só que muitas vezes isso vai para a justiça e aí demora. Vocês sabem como é a justiça aqui no Brasil? Demora pra caramba, tá? Esses trâmites acabam demorando um pouco mais, tá? Por isso que eu acabo preferindo os fundos, já adiantando aqui para vocês, né? Eu acabo muitas vezes preferindo os fundos de tijolo, tá? Porque muitas vezes se a empresa ali der calote, o fundo ele ou pede pro inquilino sair, né? Ou vai para a justiça, o inquilino tem que pagar e continua, ou pede pro inquilino sair e logo, com certeza, o fundo, se a empresa aí tiver localizada, tá? Tiver uma boa localização, o fundo consegue alugar esse imóvel de forma mais rápida, tá? Porque a gente está entrando numa era que, apesar de o Brasil ser grande, a gente
começa a ter um pouco aí de escassez, tá? Escassez de terras. Daqui a pouco não vai ter onde construir, né? Em boas localizações ali já falta esses espaços para construir aí várias coisas, vários segmentos, tanto seja galpões como prédios, começa a ter uma escassez. Então, prédios em boas localizações começam a ter uma valorização maior, tá? Então, são tudo coisas que a gente precisa analisar, tá? Então, essa é uma dificuldade não encontrada nos fundos de tijolo. Caso o inquilino não pague, ele pode pedir o imóvel de volta e alugar para outra empresa. Geralmente, esse trâmite acontece de forma mais rápida do que as garantias dos fundos de papéis serem executados. Então, vamos observar aqui quais as grandes diferenças dos fundos de papel e de tijolo. O fundo de papel, então, ele investe em dívidas. Já os fundos de tijolos investem em imóveis. Os fundos de papéis, né, por investirem em dívidas, têm um risco maior atrelado por causa do alto risco aí, né, das empresas darem calote aí nessas dívidas e eles não receberem. Já os de tijolos tem um risco menor, tá? Por ter um fator menor de risco aí atrelado a ele, tá? E aí, o de papel acaba tendo um retorno maior. Lembra que sempre tem uma relação de risco-retorno? Se tem um risco maior, tá? Então, tem que, obviamente, ter um retorno maior. Se você está investindo em algo que tem um risco maior e tem um retorno baixo, sai desse investimento imediatamente, tá? Se tem um risco alto, o retorno tem que ser alto, tá? É uma regra aí básica. Você não se atenta a isso, passe a se atentar. Então, os fundos de tijolos acabam tendo um retorno menor aí no valor, justamente por conta do seu risco menor, tá? Eu espero que eu tenha sido clara aqui para você, tá? Te feito entender aí um pouquinho do que são os fundos de papéis e os fundos de tijolos, tá? Mas ainda não acabou essa aula. Existe também aí os FOFs. Não sei se você já ouviu falar aí dos FOFs, que são os fundos de fundos. São fundos que não têm nem imóvel físico, nem dívidas, tá? Eles compram cotas de fundos imobiliários. É isso mesmo, como se você já investe em fundos imobiliários, esses FOFs, eles vão lá e compram cotas de outros fundos, sejam eles de papéis ou sejam eles de tijolos, tá? E aí eles ganham com a valorização das cotas. Eles compram, tá? A bons preços aí e vendem mais caro, tá? E aí esse lucro, tá? Eles distribuem aí com a gente e também, obviamente, né? Os fundos pagam para eles, aí como eles compram as cotas, eles recebem os aluguéis mensais. Esses aluguéis também são distribuídos aí com a gente, tá? Então, qual a vantagem disso? Vantagem aí que eu particularmente vejo aí do FOF, tá? A vantagem no FOF, o gestor já tem o trabalho de diversificar a carteira, que isso aqui eu vou falar mais para frente, já falo aqui no canal muito sobre diversificar a carteira, mas quando eu estiver analisando lá os fundos, eu vou também falar isso daqui para você. Então, o gestor, ele já faz esse trabalho de diversificar a carteira, tá? Tentando aí minimizar a exposição a algum ativo. Então, muitas vezes o fundo quando ele tem uma exposição alta, ele tem uma exposição ali de 5%, tá? O mais costuma aí ser de 2% para cada ativo, dependendo do fundo aí, tá? E aí, a desvantagem, né? Se tiver algum FII ruim dentro da carteira, você apenas aceita. Não tem como você tirar, porque é um FOF, né? Ele tem uma porção de fundos imobiliários ali, tanto de tijolos como também de papel, tá? E aí você apenas tem que aceitar aí a movimentação desse gestor, tá? E aí você acaba realmente dependendo da movimentação dele. E muitas vezes o gestor não consegue fazer, isso aqui é importante, você entender a essência da coisa, né? E não consegue fazer algumas movimentações. Por quê? Por falta de liquidez, tá? Por ele ter um portfólio muito grande, valores muito grandes investidos, ele muitas vezes não consegue ali
fazer algumas movimentações que nós, investidores menores, temos a facilidade de fazer, tá? Como a gente não depende de ninguém, não precisa passar por uma assembleia para ser aprovada uma movimentação, nada disso, a gente vai lá, pô, quero vender, consigo vender, quero comprar, consigo comprar, a gente acaba tendo essa vantagem. O que para eles é desvantagem, para a gente é vantagem. Então você tem que entender o seu papel aí como investidor minoritário, investidor aí pequeno, né, de pequeno porte, que você não tem só desvantagem. Muitas vezes você tem vantagem em muitas coisas, tá? Então nessas aulas a gente já olhou aqui o que são os fundos imobiliários, quais existem aí, quem comanda esses fundos, tá? A diferença entre FII de papel e FII de tijolo e também os FOFs, né? E qual a vantagem de investir neles. Nas próximas aulas a gente vai ver aí como avaliar um FII na prática, quais os pontos importantes para olhar, como analisar um relatório gerencial, quais eu tenho em carteira, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Mais uma vez eu peço, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu estou postando, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!